Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Que bom que você está aqui na casa do Senhor. Que bom que você está colocando teu coração à disposição do Espírito Santo para Ele te ensinar. É exatamente sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã, sobre ministério de ensino. E eu queria pedir para você pegar a sua Bíblia e deixar aberta em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 14, que é o texto que nós vamos estudar aqui nessa manhã. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Antes da gente ler essa passagem bíblica, queria que a gente olhasse para essa pergunta aqui que eu coloquei: como o mundo pode mudar? E entendermos como é que a sociedade, será que a sociedade em que nós estamos, ela pode ser transformada? As pessoas, os costumes, as culturas, as tradições, a maneira das pessoas enxergarem as coisas, os pensamentos, será que eles podem mudar? Será que a sociedade ela pode melhorar? Ou digo até algo mais profundo, será que o mundo pode ser transformado? Pensando nessa pergunta, muitas pessoas quiseram trazer uma resposta para ela. Então, os pensadores humanistas, alguns deles chegaram a duas conclusões. Ou seja, dois caminhos pelos quais o mundo poderia sim vir a ser transformado. E uma desses caminhos é exatamente o caminho da revolução. Né? Alguns homens, através da história, têm defendido que a sociedade pode ser melhor através de dois caminhos. Primeiro, pela revolução. Quem já não ouviu falar, né, da Revolução Francesa, né? E outras revoluções. O que é a revolução? É uma revolta violenta, onde vai se empregar, muitas vezes, meios de milícia, né? De armas. É a revolta contra um certo poder. Isso é uma revolução. Então, muitas pessoas pensaram que uma nação, ou até mesmo um estado dentro de uma nação, poderia ser melhor, ser mais livre, ser mais desenvolvido, ser mais capacitado através da revolução. E por isso se revoltaram violentamente. E outros chegaram até mais ir além e acreditam que o caminho para o mundo mudar, a sociedade melhorar, é através da guerra. Porque muitos acreditam que a guerra é a mãe que cria todas as sementes para um progresso. Só que a Bíblia, ela ensina um outro caminho, que é o verdadeiro, que é o caminho da educação, que é o caminho do ensino. A Bíblia diz que o meio que Deus usa para modificar o homem é através da educação. O Senhor, Ele educa o homem, e esse homem vai mudar primeiramente no seu interior. E depois ele vai mostrar fruto dessa mudança, dessa transformação exteriormente. Muitas vezes muda e deve mudar o ambiente que ele está. Um governante que é educado pelo Senhor, que recebe a graça de Deus, ele começa a mudar interiormente, mas ele tem um poder também de influenciar muitas vezes uma cidade, um estado e até uma nação. Então, o meio pelo qual Deus transforma o homem, transforma depois a sociedade, é através da educação. Vamos ler então Tito, capítulo 2, para vermos isso. Capítulo 2, versículo 11, que começa dizendo assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que,
renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de que remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você vai ver bastante hoje sobre esse tema, educação salvadora. A graça de Deus se manifestou para nos salvar e nos educar, para que a gente possa renegar as nossas paixões e a nossa velha vida. Então, vamos ver hoje cada um destes pontos. Aqui a gente coloca algumas imagens, a gente vê o Ministério de Ensino em ação. O propósito da redenção é moral. Então, ele fala que a graça que salva é a mesma que educa moralmente o homem. Pode pôr, pastor. Educar o homem conforme os padrões de Deus. Se a gente pegar ali o termo que estava no versículo, ensinando-os ou educando-os, no grego, essa palavra educar é mais que instruir alguém ou passar alguns ensinamentos. Essa palavra, nesse versículo, está como treinar com rigor. Tá? Então, o Senhor, Ele nos salva mediante a graça de Deus, através da nossa fé em Jesus, e depois Ele nos treina com rigor. Pensa num treinamento rigoroso. É assim, que a graça de Deus vai operando em nós, dia após dia. Significa mais que instruir, esse termo paideuo, né, do verbo educar. Ele tem sentido de treinar com rigor. O Espírito Santo opera em nós a graça de Deus, instrutiva e disciplinadora. A graça de Deus, ela vem sobre nós e nos liberta, né? E nos salva. Salvou a nossa alma do inferno, mas ela tem um poder tremendo para nos ajudar enquanto a gente está vivendo nessa terra. Então, um dos efeitos da graça em nós é o processo de nos transformar. E esse processo de transformar o homem, aquele velho homem, o homem mau, o homem avarento, o homem muitas vezes iracundo, briguento, em um homem manso, em um homem amoroso, em um homem que é compreensivo, essa transformação vem através dessa graça, que ela vai nos instruindo, nos mostrando o que devemos fazer, o que não devemos fazer, o que é bom para a nossa vida, aquilo que a gente deve se abster. Mas, ao mesmo tempo que Ele vai nos instruindo, nos passando esses conceitos, Ele vai também nos disciplinando. Então, essa graça, ela tem o poder de operar em nós, tanto o nosso desejo de sermos salvos, e o desejo de Deus que a gente seja salvo, que a gente seja transformado, mas essa graça também ela é muito ativa, ela realmente nos capacita. Então, o Espírito de Deus, que mora em nós agora, porque a gente é templo do Espírito Santo, é Ele que faz esse trabalho, tá? Então, Ele pega essa graça e Ele começa a fazer, quando a gente deixa, Ele começa a fazer com que essa graça seja muito ativa e produza em nós esses frutos maravilhosos de transformação, porque Ele está nos educando. Então, o Pai vem, fala ao nosso coração e o Espírito Santo vai exatamente como um professor, como um guia, né? Como um instrutor nos ensinando e disciplinando. E aí ele vai fazendo com que o nosso caráter também, ele seja a nossa imagem moral, né? Os nossos valores fiquem à altura dos valores de Jesus também. E é exatamente isso que tem que acontecer com a gente.
Assim, mas isso é algo muito difícil, isso daí será ser como Jesus? Exatamente, tem que ser como a imagem e semelhança dele. A gente tem que ir alcançando, nem que seja aos pouquinhos, não importa até o ritmo, mas dia após dia você tem que estar cada vez mais próximo dessa estatura de varão, de varoa perfeita, de santos, pessoas transformadas, pessoas que têm uns conceitos e valores agora que são dos céus. Não mais conceitos e valores e cultura do mundo, mas pensamentos bem maiores, uma mente de Cristo, uma mente transformada, um entendimento renovado agora no Senhor. É isso que a graça quer fazer na gente e faz muito através do ensino. É esse treinamento rigoroso. O discípulo ele é chamado a ter uma vida santa, uma vida separada. Por quê? Tito 2:11 ele fala: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então esse ensino de Deus sobre nós, esse treinamento rigoroso, ele vem para nos transformar, para que a gente se santifique, para que a gente se separe deste mundo, para que a gente vá cada dia mais matando o nosso eu. Quando eu digo matando o nosso eu, não é a questão da gente ser uma pessoa que não tem vontade, não é isso, mas muitas vezes as nossas vontades, pessoal, e as nossas motivações não são boas. Muitas vezes elas estão corrompidas. É isso que precisa ser sarado dentro da gente. Então, às vezes você tem até um sonho que você acha que vai ser uma coisa boa. Mas às vezes o sonho é bom, mas a motivação por trás dele é que não está boa. Tem pessoas que querem o sucesso, tem pais, tem filhos que querem ter sucesso, que querem crescer na vida, mas com algumas motivações erradas. Então ele pode fazer qualquer coisa para conseguir isso. E ser alguém bem-sucedido é bom, mas a tua motivação por trás disso, que às vezes precisa ser muitas vezes retirada pelo Senhor. Então eu preciso deixar que Deus me treine, deixar que o Senhor me prepare para eu abrir mão dessas minhas paixões mundanas e muitas vezes abrir mão dessa impiedade que muitas vezes a gente começa a cometer conscientemente, às vezes inconscientemente. Quando Jesus nos salva, Ele vai continuar em nós esse trabalho de santificação. O Espírito Santo vai nos falar de coisas que a gente deve abrir mão, mas eu preciso obedecer a isso. Eu preciso não interromper esse processo, como um oleiro faz quando ele está preparando um vaso, alguma coisa ali de barro, né, de argila. Para se chegar até o ponto de se tornar um vaso resistente, pronto, sem ruptura, sem deformidade, vai um processo grande. Não é só preparar pelas mãos a argila, tem que se passar pela roda, tem que se passar pelo forno, tem que se passar por muitas coisas, até que se perceba que ele realmente está pronto, ele vai aguentar o que for. Que ele não vai quebrar, que ele não vai machucar ninguém, que ele está pronto para o uso. Então, a gente tem que se deixar trabalhar também pelo oleiro e não interromper. Porque de repente a gente olha e acha que já está pronto, já está ótimo, e não quer passar pelo forno, por exemplo, né? Porque é incômodo, porque eu acho que vai me queimar. Não vai me queimar, mas eu estou achando que vai acabar comigo aquele fogo todo. E é exatamente tão necessário para você ser resistente. Então, você não pode interromper essas coisas, porque você pode se achar em falta, vai se achar em falta. Então, a gente tem que deixar esse treinamento rigoroso para que, no fim, a gente consiga renegar essas nossas paixões e consiga esse efeito também, de ter uma vida santa, uma vida separada para o Senhor. O propósito da redenção é moral também. Ele vai mudar os nossos valores, nossos costumes, a nossa ética. A origem da educação salvadora é divina.
A graça se manifestou através de Jesus Cristo para ajudar e livrar os homens, como ele mesmo fala aqui. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Este ensinamento que vem, primeiro, para treinar o nosso espírito, só que ele também não treina só o nosso espírito, ele treina também as nossas emoções, ele treina as nossas vontades. Esse ensinamento, ele não é adquirido através de nós. É o Espírito Santo que faz esse trabalho, porque foi através de Jesus que abriu essa porta, e a gente pode hoje ser realmente transformado, realmente pessoas completamente diferentes, porque Deus deu esse primeiro passo em nossa direção. A educação salvadora procede de Jesus, para nos ajudar, para nos livrar, para nos transformar. Por isso que nenhum crente pode falar que não está sendo transformado, que não consegue se libertar de vício, seja lá de que tipo de vício for, gente. Porque a gente pensa só em cigarro e em bebida. A gente só pensa nisso, mas tem vício das mais diversas origens aí. Tem gente que é viciada em um monte de coisa, tem gente que é viciada em novela, tem gente que é viciada em internet, tem gente que é viciado em pornografia, tem gente que é viciado em maledicência, parece que ele chama isso, como gosta disso. Tem gente que é viciado em preguiça, em comida, em jogo, em muitas coisas. Então, falar assim, eu não consigo me livrar disso. Olha, a graça vem através do Senhor, ela é divina, não é você que faz isso, é Deus que faz isso em você, que opera em você isso. Então, se você crê nisso, Ele vai te salvar, mas Ele não vai deixar a coisa inacabada. Ele vai levar esse vasinho para a roda, ele vai levar esse vasinho para o fogo, ele vai treinar. Ele vai treinar com rigor, para que você seja salvo, não somente na sua alma, mas de você mesmo, para que você seja salvo das suas más vontades, para que você seja salvo dos seus maus desígnios, para que você seja salvo dos seus maus costumes, e tudo isso mais. Então, é divina, por isso que é certa, pode ter certeza, é muito fiel, ela acontece. Então, deixe o Espírito Santo te treinar. O alvo da educação salvadora é abrangente. Quem o Senhor quer educar? Quem o Senhor quer treinar? Quem é? A palavra aqui fala, Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É abrangente, a todos os homens, indica que todos que creem poderão ser salvos e também educados pela graça de Deus. Isso se abrange a todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, cultos, incultos, todos que crerem serão salvos e também instruídos para viver uma vida abençoada. Crente que ainda não está liberto, crente que não vive uma vida abençoada, que vive nas velhas pisaduras aí, é porque essa pessoa, na verdade, não deixou a graça se manifestar nela. Porque a vontade de Deus é que todos desfrutem daquilo que Jesus fez tão penosamente na cruz do Calvário. O trabalho que Ele realizou tão penosamente. O alvo da educação salvadora é abrangente. A educação salvadora se processa aqui e agora. Quando é, então, que eu vou ter essa vida maravilhosa? Quando é, então, que eu vou ser esse crente, né, fervoroso, cheio do Espírito Santo, diferente, transformado, totalmente abençoado? Agora. Agora. Porque olha só o que a palavra de Deus diz, ó. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que,
renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste presente século. Como que eu vou viver nesse momento da minha vida? De forma sensata, justa e piedosa. Quanto que eu tenho que esperar? Você não tem que esperar. Nada mais. Mesmo porque a gente não tem muito tempo para perder, não. É aqui e agora. Indica que é na vida presente que nós somos transformados. Quando você chegar no céu, você não precisa de mais de nada disso. Tá certo? Porque, na verdade, a gente tem o Senhor Jesus aqui e a gente espera, né, que no final da nossa caminhada seja se encontrar com o Senhor, né? Ou alguém aqui espera viver uma vida abençoada, tudo servindo a Deus, para no final encontrar com o inimigo. Não, a gente está pensando em encontrar com o Senhor, e é isso que vai acontecer. Só que lá, quando eu chegar lá, eu não preciso mais de valores morais diferentes. Eu não preciso mais de ter tanta paciência, de me renunciar, porque esse trabalho tinha que ter feito aqui. Quando eu chegar lá, eu já estou pronta. Quando eu chegar lá, é só para... Não vai ter mais choro, não vai ter mais ranger de dentes, não vai ter mais tribulação, não tem mais inimigo. Não tem mais nada disso. Então, todos esses valores morais que eu preciso, a ética de Deus, estar dentro da cultura do Senhor, obedecer ao Senhor é agora, gente. É agora. E quanto mais eu retardar isso, mais eu vou aumentar o meu sofrimento aqui. Mas eu vou fazer com que a minha vida aqui seja ruim. Mas eu vou fazer com que a minha vida aqui seja cheia de lamento, de frustração. Não. Eu tenho que deixar o Espírito Santo me treinar. Eu quero que ele me treine ontem já. Não amanhã, ontem. Eu preciso disso para ontem. Então eu preciso crer. E deixar ele fazer esse trabalho na minha vida, me ajudar em todas as minhas debilidades, em todas as minhas fraquezas, porque eu quero ser feliz agora, eu quero fazer as pessoas felizes agora também, porque depois que eu morrer também não posso fazer mais nada. Então eu vou ser feliz agora e fazer as outras pessoas felizes agora. A educação salvadora produz esperança. Ó que bonito aqui, a gente tinha lido, né? Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Eu começo a viver abençoada aqui agora, e o Senhor também me enche de uma esperança de que está tudo bem agora, mas vai ser muito melhor depois, porque eu vou ver o meu mestre se manifestando totalmente, né? Os alunos esperam com esperança a manifestação gloriosa do Supremo Mestre Jesus. Então, você está sendo treinado aqui pelo Espírito Santo, você vai tomar algumas atitudes muitas vezes só pela fé, você não vai ver muitas vezes o começo, meio e fim de um plano de Deus, mas quando você vir a manifestação do Senhor Jesus, aí você vai entender tudo completamente. E aquele que estava te treinando, muitas vezes sem você tocar nesse mestre, sem você ver esse mestre, um dia você vai ver, né? Um dia você vai poder desfrutar completamente da presença dele. Aquilo que em parte você conhecia, agora você vai ver completo como ele te conhece. Assim como ele te vê, assim como ele te conhece, um dia você também vai poder desfrutar isso e assentar mesmo aos pés do Senhor Jesus como o teu mestre supremo e glorioso. O que os alunos muitas vezes querem é isso também. Essa presença, né? Essa inspiração. Poder admirar com os olhos, não somente da sua fé, mas com toda a tua visão aberta, o teu grande exemplo, que é o Senhor Jesus. Então, a gente tem essa esperança também de que o porvir vai ser ainda muito melhor do que a gente está experimentando agora. A educação salvadora, ela traz unidade. Tito fala aqui, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus,
o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus, ele salvou. O Espírito Santo nos treina, nos educa para isso, para gerar um povo só, um povo escolhido, uma igreja, corpo de Cristo. Então, a graça salvadora traz unidade, significa que cada aluno é reunido em um corpo, em um grande corpo, que é a igreja de Deus. Tudo isso o ensino do Espírito Santo faz na nossa vida. Olha quantos benefícios nos traz o ensino do Espírito Santo em nós. Primeiro benefício, ele muda a nossa moral. Ele muda os nossos conceitos. Ele muda a nossa maneira de pensar, de enxergar, de sentir. Pessoas que são muito melindrosas, elas precisam urgentemente serem educadas pelo Espírito Santo a sentir diferente. Né? Alguém olha para ela, já acha errado. Né? Se ela recebe alguma crítica, ela já acha que sempre aquela crítica é destrutiva. E não é às vezes. Às vezes não é. Então a gente precisa sentir diferente. Então esse trabalho do Espírito Santo, ele faz também. Então, aquilo que você tinha como certo, muitas vezes não é. Aquilo que você achava que você devia fazer, por que tem tanta gente que não consegue perdoar? Porque, no fundo, ele criou um conceito tão grande de que tem que se pagar o que está devendo para ele, que vira uma fortaleza na mente, e ele olha a palavra de Deus e não entende, ele vê diferente. Quando ele olha ali, o que Jesus fala para Pedro, se for necessário, perdoa 70 vezes 7, ele acha que é um absurdo. Ele não entende, ele nem aceita, ele não se conforma com uma coisa dessa. Quando ele olha ali, Jesus falando assim, olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Olha, se alguém te pedir emprestado a capa, né, devolve logo. Se alguém te pedir emprestado, não cobra juro, dá. Empresta como se você estiver com a disposição de realmente dar. Nem querer aquilo de volta, ele não entende isso. Porque ele acha que é injusto. Então, esses valores, essa moral, muitas vezes está tão corrompida, tão contaminada, que só um treinamento muito rigoroso do Espírito Santo é que a coisa muda. Quem não se deixa treinar pelo Senhor, a sua moral vai continuar corrompida. Os seus valores vão continuar errados. Sabe? E aí, por isso, os seus valores estarem errados, às vezes nem está tudo errado, mas está levemente deturpado, esse daí não vai conseguir viver uma vida com qualidade, não vai conseguir perdoar, não vai conseguir ser generoso com a obra, não vai conseguir ofertar com alegria, não vai conseguir fazer um monte de coisa, não vai ser liberto na sua mente, os seus valores, porque não se deixou treinar. Então ele não tem esse benefício de uma redenção, não só no espírito, mas também na sua moral. Quando eu me deixo treinar pelo Senhor Jesus, eu percebo que o Senhor abençoa a minha vida, vai abençoar quem está ao meu redor, os meus filhos, os meus cônjuges, os meus amigos, os meus pais que não conhecem o Senhor, porque eu entendo que essa promessa também é para todos os homens. Eu entendo, quando eu me deixo instruir pelo Espírito Santo, que eu posso ser feliz aqui e agora. Então eu não vou ter aquela imagem, aquele conceito religioso, de que quando eu chegar no céu é que só assim eu vou ser feliz. Eu entendo que eu preciso ser uma pessoa abençoada e moralmente diferente aqui e agora. Eu tenho que fazer diferença no meu trabalho, eu tenho que fazer diferença na minha casa, eu tenho que fazer diferença por onde eu for, viver no presente século de uma maneira justa,
de uma maneira sensata e de uma maneira piedosa, aqui e agora. Mas só quem é treinado pelo Espírito Santo consegue ver isso e vivenciar isso. Quando eu me deixo treinar, eu vou ter esperança, eu não vou largar o Senhor, eu não vou desistir do meu chamado, eu não vou abrir mão, porque essa esperança que está em mim não é a minha esperança. Não é uma esperança que eu produzi, ou que o mundo fala que é esperança. É uma esperança que o Espírito Santo me treina. Que o Espírito Santo coloca dentro de mim e me ajuda. É diferente. Então essas pessoas que são treinadas assim, elas vão ser fiéis até o fim. Elas vão ser aquelas pessoas como Paulo. Olha só, eu cheguei até aqui, tudo pela graça do Senhor. Eu cheguei até aqui, eu cumpri, sabe? Eu estou a minha carreira, completei a minha corrida. Então eu tô guardando a minha fé. E a minha fé, eu vou devolver ela para o Senhor. No final da vida vai ser esse tipo de coisa que essa pessoa vai falar. Valeu a pena. Tudo valeu a pena. Valeu a pena todas as tribulações que eu passei, valeu a pena todos os ataques do inimigo que eu sofri, valeu a pena muitas vezes todo o abandono, valeu a pena tantas provações, privações, valeu a pena morrer para mim mesmo, valeu a pena entregar os meus sonhos no altar de Deus, valeu a pena entregar o meu Isaac, valeu a pena servir com alegria ao Senhor, valeu a pena amar o próximo, valeu a pena perdoar 70 vezes 7, valeu a pena. É uma esperança que a gente tem que é imensurável, que é sobrenatural, que é obra, que é fruto de um caminhar com o Espírito Santo, que é o fruto de um treinamento rigoroso, mas que é maravilhoso e deixa a gente pronto para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. E a educação salvadora, ela traz essa unidade maravilhosa. Você sabe que realmente você é um membro do corpo de Cristo. Você está em Cristo. Cristo está em você. Ele é a cabeça. Ele é quem manda em você. Ele é quem cuida de você. Ele é quem reina sobre você. Você está seguro. Você não é um membro jogado. Você não está mutilado. Você está dentro da igreja. Dentro do corpo de Cristo. Isso é uma segurança tremenda. E ali você vai promovendo para o reino de Deus, ali você vai crescendo, ali você vai se desenvolvendo, crescendo na graça, crescendo no amor, crescendo no conhecimento, sendo útil para o Senhor, sendo cada vez mais um servo bom e fiel. E aí esse servo bom e fiel que produz para o reino, que está ali inserido no corpo de Cristo, recebe grande galardão do Senhor. E mais, né, ele é abençoado, ele é protegido, ele não está isolado, ele está no Senhor. Ninguém mexe com essa pessoa, ninguém consegue tocar nessa pessoa. O maligno não toca nessa pessoa, porque a palavra de Deus está nele. O maligno não toca em quem tem a palavra de Deus. É muito maior do que um campo de força. É intransponível. Intransponível. O diabo não consegue roubar a esperança dessa pessoa. O diabo não consegue colocar na mente dela que ela é uma derrotada, que ela não está liberta, que ela sabe que ela está liberta. Porque ela sabe, ela não sente, ela sabe que ela é liberta, ela sabe que a palavra de Deus é verdadeira. Ela sabe que Deus está nela. Ela sabe que Deus a ama, que Deus a aprova, que ela está abençoada porque ela obedece. Porque ela está dentro da vontade de Deus. Quem sabe que está dentro da vontade de Deus não é abalado. Quem confia no Senhor não é abalado. E eu só posso confiar no Senhor se eu sei que eu estou no centro da vontade dEle. Ninguém tira a convicção dessa pessoa, que é treinada pelo Espírito Santo. Você pode dizer isso? Eu sei que eu sou abençoado, porque eu estou sendo treinado pelo Espírito Santo. Olha quantos benefícios de quem é treinado pelo Senhor, quem é educado por Deus.
4 perguntas agora que o professor deve se fazer. Já que a gente está falando de ministério de ensino, eu falei de benefícios de ser ensinado pelo Espírito Santo. Agora você, que é uma pessoa que ensina as coisas de Deus. 4 perguntas você deve fazer. Primeiro, por que é que eu ensino? Por que eu ensino? Será que você ensina porque há uma carência de professores na sua igreja? Será que você ensina porque alguém te pediu para ajudar nessa área? Quem é professor tem que saber de 2 coisas aqui. Primeiro, que está lá em Mateus 28. Abra lá, por favor. Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quem ensina tem que saber que está fazendo isso porque está cumprindo uma missão. Algo que Jesus mandou fazer. 2 princípios que andam juntos aqui, que não podem ser separados de jeito nenhum. A pessoa é salva, mas o processo não para aí. A pessoa recebe o Senhor Jesus, ela crê e se batiza, mas ela não para aí. Depois disso, ela precisa ser ensinada. Porque senão ela não vai conseguir, ela não vai estar preparada para uma nova vida que está diante dela. Que são novos valores, nova postura. Tudo vai ter que mudar. Tudo vai ter que mudar. Então eu preciso ser treinado para isso. Então, há homens e mulheres que Deus levanta para ajudar nesse processo. Lembrando que é o Espírito Santo que é o professor de todos nós. Porém, o Espírito Santo usa as pessoas para fazer isso também. Tá? Então, ide, portanto, fazei discípulos, ensinem, preguem. Né? Preguem, façam um apelo. Anuncie que as pessoas precisam se arrepender. Anuncie que as pessoas precisam confessar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Mas também ensine a guardar todas as outras coisas que eu vos tenho ordenado. Então, quem ensina tem que saber que está cumprindo uma missão que Jesus entregou para a igreja. De treinar as pessoas. E outra coisa, Romanos 12, 7, abra lá. Romanos 12, 7. Paulo está falando de alguns dons pessoais aqui. Não dons espirituais, mas pessoais. Então ele está falando, quem tem dom de misericórdia, exerça com alegria. Quem tem dom de administração, de governo, né, que faça isso. E ele fala, se alguém tem o dom de ministério, de serviço, dedique-se ao ministério. Ou quem ensina, esmere-se no fazê-lo. Quem ensina, que faça com zelo. Sabe? Com toda dedicação, com excelência. Primeira coisa, eu ensino porque eu estou cumprindo uma missão que Jesus delegou para a igreja. Segunda coisa, eu estou ensinando porque eu sei que eu fui capacitado por Deus para fazer isso. É o meu chamado pessoal. É um dom que Deus colocou em mim, por isso eu ensino. Tá? Por que você vai ensinar as crianças? Por que você vai ensinar os adolescentes? Por que você vai ensinar os jovens, os casais, o pessoal da terceira idade? Por que você vai fazer isso? É uma missão que Deus deu para a igreja? Ou é também um dom, você foi capacitado para fazer isso? Outra pergunta que os professores devem fazer. O que é que eu estou ensinando? Porque eu ensino, a primeira pergunta. A segunda pergunta, o que eu ensino? Abra, por favor, Esdras 7, versículo 10. Esdras 7, 10.
De repente, alguns professores, por acharem que estão trabalhando com algumas classes de pessoas, eles acham que podem variar bastante no ensino, né? Então, tem uns que começam a ensinar mais sobre demônio do que sobre Deus. Começa a se falar tanto de demônio, tanto de casta, de tipo de demônio, de nome de demônio, que a Bíblia fica em segundo plano, hein? De como que o demônio tal age, em quem ele age. É muito absurdo. Ou, porque está tratando com uma classe de adolescente, que eu vou ficar falando o tempo todo só de internet, de era tecnológica. E a palavra fica em segundo plano, de novo. Ou eu vou ficar falando só do que eles querem. Se eu devo ficar, se eu devo namorar, se eu devo não sei o quê. E aí acaba se perdendo, se divagando na aula, e aquilo que precisava ser falado da palavra não é falado. Como se a Bíblia não falasse de todos os assuntos. E a Bíblia fala de todos os assuntos que que o ser humano precisa. Tem assunto que o ser humano não tem a menor utilidade. Aí a Bíblia não vai falar. Mas aquilo que é útil, pode ter certeza que a Bíblia ensina, ela fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Será que eu estou me perdendo na maneira que eu estou querendo preparar uma aula? Às vezes eu estou me deixando levar pelo que o povo quer ouvir, mais do que o que o povo está precisando ouvir. Isso acontece muito, é muito comum isso. Às vezes a igreja ela quer ouvir certas coisas, e não necessariamente é o que ela precisa ouvir. Isso acontece nas aulas. Então, o que é que eu estou ensinando? Esdras 7:10 fala o seguinte, ó. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O currículo não é opcional. Não sou eu que determino o que é que eu vou dar aula hoje. É aquilo que o Espírito Santo me fala. A igreja precisa ouvir isso hoje. A igreja precisa ser ensinada nisso aqui hoje. Porque amanhã pode ser uma outra necessidade. Hoje ela precisa ser treinada rigorosamente em amar. Rigorosamente em ser paciente. Rigorosamente em amar mais a palavra de Deus. Amanhã pode ser outra necessidade. Então eu preciso saber isso. Esdras, ele estava numa situação bem delicada, quando ele se dispõe a buscar a lei do Senhor. Por quê, pessoal? Israel, ele tinha passado já pelo cativeiro, os 70 anos, cativo. Então, nessa coisa toda, na influência todas que eles receberam também, quando Esdras tem permissão para reconstruir o templo, quem é esse povo que ele vai lidar? Esse povo que estava cativo, recentemente estava cativo. Como é que esse povo agiu durante o tempo em que estava preso? Será que eles continuaram cultuando a Deus? Eles não tinham mais liberdade para cultuar o Senhor, eles não tinham templo para fazer isso. Na verdade, eles foram levados ao cativeiro muito por causa da rebeldia deles. Eles já estavam com o coração meio afastado de Deus. Então Esdras, ele vai reconstruir o templo, e agora esse povo tem que ser ensinado, porque estava com o coração muito longe do Senhor. Esse povo estava num caos moral tremendo. Eles tinham feito coisas que Deus, estritamente tinha falado para não fazer. Por exemplo, uma das coisas era não se casar, fazer casamento misto. Não pegar mulheres estranhas para si, nem darem as suas filhas hebreias para se casarem com homens ímpios, pagãos. E eles tinham feito isso. Tinha até sacerdote casado com mulher estrangeira. Mulher que adorava outros deuses. Como é que pode coisa dessa? Eu sou sacerdote do Senhor, mas a minha mulher adora Baal, a minha mulher adora Astarote, a minha mulher até adora o meu Deus, mas adora também outras coisas, falsos deuses. Como é que eu faço? Essa era um pouquinho do panorama de como estava a sociedade, o povo de Deus ali. Como estavam os costumes deles, como é que estava a moral deles. E aí Esdras deu soco no coração deles, Zorobabel o ajuda, vamos reconstruir o templo. Mas e agora esse povo? Então ele vai, coloca no coração,
ele tem no seu coração buscar a lei do Senhor e buscar a lei do Senhor para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e juízos. Então, Esdras começa a pregar de uma forma e ensinar e ler a palavra para todos, de forma pública, sim, para todos, para que eles se arrependessem. Esse era o propósito. Não só ensinar para tomar uma atitude amanhã, se você quiser, entendeu? Se você quiser cumprir a lei, não, ele tinha esse propósito. Eu vou ler para esse povo mudar, para esse povo ser transformado, para o Espírito Santo entrar neles, mesmo que ele não soubesse que o Espírito Santo podia fazer isso, né? Entrar neles e treiná-los rigorosamente para que eles sejam transformados e salvos. Então, ele começa a pregar e ainda fala, né? Para pararem com os casamentos mistos. E aí, como é que eu faço? Estou casado com a mulher, mandar ela embora? Aí Esdras fala, sim. Sim. Mas foi uma choradeira. Mas foi um lamento de mulher indo embora. Isso mostra arrependimento. Meu Deus, pecamos contra ti. Olha o que fizemos de errado. Então eu vou parar, não é? Então, o que é que eu ensino? Tenho que ensinar a lei do Senhor. É ela que vai produzir esse tipo de arrependimento. É ela que vai fazer com que a pessoa possa ser salva e transformada. 2 Timóteo 3, 14, 17, diz assim: a Escritura toda é útil para o ensino e educação, aperfeiçoando o caráter e habilitando para o serviço cristão. Todo aquele que ensina deve fazê-lo de acordo com a Bíblia Sagrada. Tem algumas coisas que a gente pode aprender com algumas ciências, né? Usar algumas informações da arqueologia, algumas informações da psicologia. Tem coisas que são úteis, porque muitas vezes estão até embasadas em princípios que estão na Bíblia. Mas eu não posso basear o meu conhecimento e a minha educação no que a psicologia diz, no que a antropologia diz, no que a sociologia diz. A palavra de Deus é que é a minha base para todo o meu ensino. Todo o meu ensino. Toda a minha educação. E eu não posso substituir a palavra de Deus por nenhuma outra ciência. Por nenhum outro recurso, gente. Bíblia, oração e louvor. É isso daí que a gente se baseia. E quem sai desse tripé se dá muito mal. Porque eu ensino o que é que eu estou ensinando. Como eu ensino? Também é uma maneira, algo para a gente se pensar aqui. Para o professor ensinar bem, às vezes ele tem a palavra de Deus, é a melhor semente que existe. É a fonte de toda a sabedoria. Mas eu tenho que saber como eu passo isso. Então, primeira coisa, é necessário que o professor tenha alguns pré-requisitos. Primeiro deles, tem que ter preparo. Quem dá aula tem que ter preparo intelectual. Não dá para falar errado. Não dá para ficar falando de coisas que não tem certeza. Se atrapalhar todo aí numa informação, começa uma informação, termina com outra. Não, tem que ter um preparo intelectual, um mínimo de uma linha de raciocínio. Mas muito mais preparo espiritual. Não dá para ser só um intelectual, gente. Dá para ser intelectual se você for dar aula de informática, se você for dar aula de artesanato, se você for dar aula de gastronomia, se você for dar aula de medicina. Aí dá. Preparo intelectual. Só. Agora, quem dá aula da palavra de Deus, que é o mais sublime ensino que existe sobre a face da terra, tem que ter preparo espiritual. Um professor que não gosta de orar é difícil, hein? De ter revelação, de ter unção, de ter convicção para a sua própria vida. Não tem. Precisa orar, precisa jejuar, precisa gostar da palavra de Deus, pelo amor do Senhor, né? É o mínimo. Ele precisa gostar de ler a Bíblia.
preparo espiritual do professor, intelectual, é necessário. O outro requisito, o professor tem que se comunicar de uma forma adequada. Forma clara, objetiva, audível, né? Tem que ter uma boa maneira de se comunicar. Não deve ficar falando em enigmas, não deve ficar usando muita ironia e coisas do tipo assim, ou usando palavras que têm duplo sentido. Aí fica uma coisa ambígua, eu não sei exatamente o que ele quis dizer com isso. Então, precisa ter uma linguagem objetiva, muito clara. O professor ele tem que elaborar um plano de aula para ele saber organizar o que ele vai passar. Não, eu peço direção para o Senhor, eu abro aqui de qualquer jeito e começo a falar do fim para o meio e depois eu vou para o início. Organiza. Isso fica mais fácil da pessoa entender. Começa do começo, depois vai para o meio, depois termina. Não começa falando de um negócio, depois, onde que eu estava mesmo? Perdi o fio da meada e começa a rir. Não tem graça. Vocês saíram de manhã, vocês levantaram cedo, né, saíram nesse frio, para eu ficar fazendo gracinha aqui para vocês? Para eu não preparar nada direito e passar assim, não pode. De jeito nenhum, não tem graça nenhuma esse tipo de coisa. Ou quando você vem para um culto, você está esperando o quê? Oferecer seu culto ao Senhor, mas você está esperando que Deus fale com você, não é? Então não cabe piada, não cabe fazer as coisas de qualquer jeito, em nenhum lugar, quanto mais dentro da obra do Senhor. Temos que preparar, sim, um plano de aula para que, no que cabe a gente possa fazer o melhor. O Espírito Santo acrescenta, o Espírito Santo faz do jeito que Ele quiser. Mas a minha parte eu tenho que fazer também. Não deixar tudo para o Espírito Santo fazer também não, porque é muita leviandade. É muita preguiça, é muita falta de zelo. Porque lembra que nós vimos aqui na palavra, quem ensina em Romanos 12:7, faça com zelo, esmere-se no fazê-lo. O professor ele deve utilizar bastante empatia para com seus alunos. Ele deve conhecer os alunos, ele deve tratar bem os alunos, e não ser daquela pessoa que mantém uma distância com os outros. Eu ouvi esses dias atrás assim, olha, quando você for dar aula lá no ITQ, não precisa ficar dando muita risada, não precisa, porque eles perdem o respeito com você. Então, você entra, já dá a lição, já dá os exercícios, não dá abertura para fazer pergunta e acabou. Faz a chamada e acabou. Porque senão eles não te respeitam. Aí eu fiquei pensando assim, eu estou fazendo completamente o errado, então. Porque eu chego lá, eu pergunto, né? Está tudo bem, quem quer orar, eu faço oração. Eu dou abertura para eles fazerem perguntas, sim. Eu rio com eles também, então. Acho que eu estou só professora totalmente sem respeito, né? Não mostre os seus dentes. Falou bem assim essa frase. Não mostre os dentes. Então, é ruim, né? Eu preciso criar. É verdade. Claro que sim. Senão fica estranho. Fica um negócio muito esquisito. Principalmente na palavra do Senhor. Talvez esse tipo de treinamento sirva em algumas outras coisas. Mas aqui, como família de Deus, como irmãos, isso não pode ser assim. Tão frio, tão distante. Nosso Deus não faz isso com a gente, né? Ele chama um relacionamento, ele chama uma proximidade, uma comunhão. Então, como é que eu vou levantar uma barreira? Não pode. Então, o professor ele tem que criar empatia pelos alunos. Os alunos por ele, se possível. O professor deve fazer bom uso de recursos disponíveis na igreja. Então, tudo que ele puder usar, que use. Sabe, igual a gente aqui, ele coloca retroprojetor. Não existe mais isso. Né? Então, vamos usar o que a gente puder aí para passar o conhecimento. Eu acho que, às vezes, uma imagem fala mais que algumas palavras. Então, eu procuro achar uma imagem que esteja na minha cabeça. Falei, acho que eles vão olhar isso e já vão entender. Você usa de coisas, o máximo de recursos que você puder, para se fazer entendível, né? Por quê? Qual é o nosso exemplo? Qual é o nosso mestre? É o Senhor Jesus. Então, João 7,46 fala isso. Jamais alguém falou como este homem.
né? Jamais ninguém ensinou como ele, né? Jamais ninguém pregou como ele. Todo mundo falava assim, poxa, quando ele prega é diferente dos escribas, ele fala como quem tem autoridade, né? Então, você fala assim, esse é meu exemplo, né? Eu quero imitar o meu mestre. Então, o meu mestre, o que ele fazia? Ele se relacionava com as pessoas, né? Às vezes ele estava pregando, via uma necessidade, ele parava aqui e falava assim, vem cá, ô mão mirrada, fica aqui no meio. Então, ele parou o que ele estava fazendo. Por causa dessa empatia que ele tinha, por causa desse acesso que ele tinha. Ele se relacionava com as pessoas. Então, é assim que é o meu modelo também que eu devo seguir. Usando o melhor que eu posso para me fazer entender. Primeira pergunta. Por que eu estou ensinando? Qual é a minha motivação? O que eu estou me ensinando? Como eu estou me ensinando? E último, a quem eu ensino? O professor tem que conhecer os seus alunos. Tem que saber, pelo menos, em geral, qual é a necessidade dos seus alunos. Eu dou aula para adultos, para jovens e adultos, então eu não posso usar os mesmos recursos que eu usaria para criança. Gente, agora vamos brincar aqui. Ó. Quem quer participar do Fantástico comigo? Olha, eu vou fazer um flanelógrafo, vamos montar, não vai dar certo, né? A pessoa vai vir uma vez, nunca mais aparece. Então, quem dá aula para criança vai ter que usar ali de recursos todos os possíveis que ele tiver, né? Muita unção de Deus, mas a área intelectual aqui agora. Vou usar dos recursos da pedagogia. Como que a criança entende uma mensagem? Vou usar. Os alunos, eu vou usar como é que os alunos entendem as coisas. Vou usar os recursos da andragogia. Já sei que adulto, muitas vezes, na aula do ITQ, por exemplo, vem do serviço, vem um dia inteiro, às vezes, cansado. E se, dependendo da minha aula, se eu não passar as informações importantes e que geram interesse, ele vai dormir, né? Ele vai ficar com vontade de nunca mais aparecer, porque ele quer a informação para ontem. Ele tem que ver aonde aquilo vai ser aplicado na vida dele. Se ele perceber que aquilo não pode ser aplicado na vida dele, ele não tem interesse. O adulto é assim, ele filtra, entendeu? Então, eu tenho que entender quem é a minha classe, quais são as necessidades dela. Na igreja, né, os alunos aqui são heterogêneos. Então, quanto à idade, quanto ao sexo, grau de instrução, muitas vezes o tempo de conversão também vai ser muito diferente. Um se converteu há 2 anos, outro já tem 30 anos de igreja. E os temperamentos? São completamente diferentes. Então, tem um que se você deixar falar, você não pode, porque vai falar a aula inteira, você não fala nunca mais. E tem outro ali que você precisa estimular para que ele faça a pergunta, porque ele é tão tímido ou tímida, não faz a pergunta e fica lá. Você falou 1 hora, mas ele continua pensando na pergunta dele e não entendeu nada, não assimilou nada. Então, você precisa saber quem você freia, né? Quem você fala, olha, isso não está pertinente. Eu estou falando de como a Bíblia chegou até a gente. A pessoa quer saber de teologia da prosperidade. Tem nada a ver. Então, precisa barrar. E aquele que você percebe que está com uma pontinha de interrogação na testa, você tem que, com jeito, tentar fazer ele falar. Para que seja proveitoso, né? Então, eu preciso conhecer. Cada pessoa ou grupo na igreja possui características e interesses também peculiares. Quem é professor tem que estar atento a isso, gente. O mais importante a ser considerado pelos professores dentro da igreja é também a identidade espiritual dos seus alunos. A igreja é de Jesus Cristo. Cada um deve levar em consideração essa grande verdade. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios 3:17. O professor tem que tomar muito cuidado com o que ele ensina. Realmente tem que ser a palavra de Deus genuína. Porque o professor ele pode ensinar errado. E o professor ele pode induzir uma pessoa a pegar um caminho que vai levar à destruição.
Então, eu tenho que tomar muito cuidado com cada aluno meu e você que dá aula, ou que vai dar aula, com essa responsabilidade que tem na sua mão. Se você destruir uma esperança de uma pessoa, ou destruir as motivações que estavam corretas naquela pessoa, você está destruindo o santuário de Deus. E aí a consequência vai ser grande, Deus vai requerer isso de você. Ah, mas Senhor, eu ensinei errado porque eu não sabia. Não sabia por quê? Se eu te dei capacitação para ser, se eu te dei capacitação para você entender, você ensinou errado por quê? Porque você não estudou melhor? Porque você não foi checar as informações? Porque você não fez com zelo? Responsabilidade sua. Quem ensina, ele tem uma facilidade melhor de assimilar as informações e transmitir. Tem gente que é muito bom em certas coisas, mas ele não consegue transmitir legal. Tem gente que é um fenômeno, é um físico maravilhoso, mas vai ter uma aula de física com ele, você não entende bulhufas, ele não consegue. O cara monta o foguete, mas ele não sabe, ele não consegue transmitir como você pode fazer aquilo. Então, Deus capacitou um professor na igreja para ele transmitir de forma que todo mundo vai entender. Ah, está transmitindo a informação errada. De quem é a culpa? Né? De quem é a culpa? Ah, não sabia. É do professor. Deus concedeu um para mestres, então, esse mestre aí, quem muito está sabendo, muito dessa pessoa vai ser creditado, vai ser cobrado. Então, eu preciso ter competência, eu preciso me organizar, eu preciso me estimular e aprender a estimular as outras pessoas, os outros irmãos também. Quem recebe a salvação é matriculado na escola da graça. O mestre é Jesus, o livro é a Bíblia. E as avaliações. A avaliação é feita através de provações diárias. Lembra? Você está sendo treinado, é um treinamento rigoroso? Para quem? Para que aqueles homens e mulheres se dispõem a passar por um treinamento tão ferrenho para ser, por exemplo, um policial do BOPE? Para ser um policial do GOI? Por que os caras e aquelas mulheres têm que passar por lugares inundados, têm que ficar algum tempo sem dormir, tem que saber atirar, tem que lidar com pressão? Para quê, gente? Para chegar no fim do curso e falar, olha, eu passei. Olha, eu entrei nessa academia. Olha, eu consegui mais uma patente para mim. Eu subi um degrau. É só para isso? Não, é para você estar bem treinado, porque quando a coisa ficar pesada, quando invadirem a cidade, vão chamar vocês. Quando a polícia militar não consegue resolver alguma coisa ali, vai chamar as outras polícias mais especializadas, não é assim? Os mais preparados são para situações mais complicadas. Então, o Espírito Santo vai me treinar rigorosamente para quê? Para eu não morrer? E não deixar que outros morram. É isso, gente. Você está sendo treinado para o caos, para o dia do caos. Por isso que quando o caos chega, não adianta, agora eu vou treinar. Ih, filho, já era, você já era. Agora eu vou aprender a atirar. Não deu tempo. Ó lá. Os bandidos já chegaram. Os miliantes já chegaram. Você não sabe atirar. Tá às portas lá, ó. O leão está rugindo ao seu derredor. Agora que eu vou treinar com a funda. Não, quando o gigante estiver na tua frente, você tem que ser bom, meu filho. Davi ofereceu que ele sabia, uma das coisas que ele sabia fazer de melhor para Deus. Senhor, eu não sei lidar com a espada. Eu não aguento com o peso dela. Eu não aguento com o peso desse escudo. Eu não aguento nem com o peso dessa armadura. Senhor, a única coisa que eu sei fazer é usar uma funda. Então eu vou pegar umas 5 pedrinhas aqui e eu vou em teu nome. Me ajuda. Você acha que o Davi não sabia usar uma funda? Eu não sei, você não sabe, mas eles sabiam. Tinha uns canhotos da tribo de Benjamim que eles acertavam um fio de cabelo a metros de distância, minha filha. Vinha, acertou o fio. Olha, sensacional. É o que ele sabia fazer.
Então, a gente precisa se deixar treinar. Muita gente não está numa escola bíblica como hoje aqui, porque acha que não precisa de treinamento. Estão muito bem moralmente, estão muito bem, estão muito libertos, né? Estão vivendo uma vida nesse presente século da melhor forma possível, mais maravilhosa possível. Estão numa unidade tremenda com a igreja, por isso não estão aqui hoje. Quem se dispõe a vir para a escola bíblica, quem se dispõe a participar dos cultos, a se aprofundar na palavra, a amar a Deus, a orar, a jejuar, a buscar a palavra, é porque sabe que precisa ser treinado. Quem despreza o treinamento do Espírito Santo, quando o diabo vir, quando as águas vierem, a enchente vier, os ventos baterem contra a casa vai ruir. Porque não tem nenhum alicerce, não tem nada. Vai ser pego de calças curtas. O inimigo vai chegar e a pessoa está num sono profundo. Mas vai ser fácil, é como tirar pirulito da boca de uma criança. Não tem a menor resistência. Quem não é treinado é como uma cidade sem muros. O diabo entra, sai. Põe confusão, tira a confusão, põe outra confusão. Põe uma perturbação na mente, põe uma doença. Ele faz o que ele quer. Porque a pessoa não quer ser treinada. Não tem uma vida transformada. Porque despreza o ensino, a educação salvadora do Espírito Santo. Você foi matriculado na graça, hein? Na escola da graça. Todo mundo que aceitou Jesus já foi matriculado. Mas tem uns que já reprovaram por tanta falta já. Nunca vão. São desistentes. Não tem o programa Leve Leite, não, para me motivar para ir para a escola? Quantos iam só para ir, só para ter um leitinho lá? Tem muita gente que está querendo isso. Qual é a minha motivação para ir para a escola da graça? Qual é a minha motivação? A tua motivação tem que ser treinado pelo Espírito Santo. Mas muita gente quer tanta motivação, está repetente, desistiu já, vai se dar muito mal. O Mestre é Jesus, o livro é a Bíblia e a avaliação é feita através das provas diárias. Quando vier as provações, vai ser sempre reprovado. Veio a aprovação, DP. Outra avaliação, DP de novo. Outra aprovação, tirou E. Tirou F. Nunca vi isso, eu não sei. Claro, nunca foi na escola. A aprovação vem sempre reprovado, sempre reprovado. E é exatamente o que a palavra de Deus fala para a gente não fazer. Sabe, estudem a palavra de Deus para que vocês sejam obreiros aprovados. Para que a fé de vocês também possa ser refinada e você possa ser aprovado, gente. Não reprovado. Todo aquele que aprende de Jesus deve ensinar. Há, entretanto, alguns que foram escolhidos e capacitados por Deus com o dom de ensinar. Ensinar é, portanto, uma missão e um dom. Então, fique com essas verdades no seu coração nessa manhã. Você precisa ser ensinado pelo Espírito Santo e você precisa ensinar as pessoas. É uma missão da igreja. E se você sabe que você tem esse dom, de repente, lá na escola, tinha alguém que tinha dificuldade em matemática, você conseguia ensinar. A pessoa não entendia, o teu amigo não entendia o que a professora dizia, mas quando você ensinava, ele entendia. Isso é um dom, hein? Então, coloque isso em favor da obra de Deus. Amém? Alguma pergunta? Só para refletir, pessoal, antes de orar, para vocês guardarem durante a semana. Eu tinha me esquecido aqui, ó. O que motiva você a ser um professor na igreja? Você quer ser um professor? O que está te motivando a ser um professor na igreja? É a carência de professores ou é porque você sabe que é a tua missão e é o teu dom? Como vai o ensino religioso na sua igreja? Aqui na nossa igreja, como é que está indo o ensino religioso? Está bem? Estamos indo de vento em polpa, hein? Pompa? Hã? Como é que está aqui?
né? Será que a gente está alcançando todos os adultos que a gente poderia alcançar, né? Será que temos professores suficientes? Será que o pessoal está disponível a ensinar também? Aliás, precisa aprender para ensinar. Muita gente quer ensinar, mas não quer aprender. Aí é impossível. Será que na nossa igreja está sendo comprometido esse trabalho por causa de disponibilidade de obreiros? Por causa também de amor da igreja pela palavra? Será que todos os professores que nós temos aqui são capacitados, espirituais, né? Se não são, por que não são? Então, fique para reflexão para nós, para a gente tomar alguma atitude. Senhor, eu quero te entregar, Pai, esse momento, essa escola bíblica, e pedir, Espírito Santo, que o Senhor fale mais aos nossos corações, que estejam cada vez mais dispostos, as pessoas que estão ouvindo aqui na igreja, que ouçam pela internet, a necessidade, Deus, de se colocarem à tua disposição para serem treinados, Pai. Em nome de Jesus, é assim que o Senhor nos transforma, para nos ensinar a transformar, Pai, o ambiente onde nós estamos. Precisamos ser educados pelo Senhor, ensinados nas boas obras, para sermos um povo exclusivamente seu, zelosos por boas obras, Pai. Oh Deus, perdoa, Deus, por tanta negligência que cometemos contra Ti, contra o Teu ensino, por tanta resistência, Senhor, ao Teu treinamento. Muitas vezes a gente acha que a gente vai conseguir ser melhor à nossa maneira, e isso é uma grande mentira do inimigo. Nós somos transformados, Pai, realmente pessoas santas, quando a gente se deixa trabalhar pelo Espírito Santo. Que sejamos, Senhor, como vaso nas Tuas mãos, Senhor. Opera em nós todo o Teu processo. Queremos ser treinados rigorosamente por Ti, para que ao passarmos pelas provações, a gente possa sair aprovado, e isso seja para a glória e louvor do Teu nome, para que o Seu nome seja honrado, para que a Tua obra, Deus, para que o Seu nome seja santificado aqui nessa terra, Pai. Não queremos viver nesse presente século de uma forma mundana, ao contrário, Pai. Nos perdoa, Deus, nos perdoa. Nós queremos viver de uma maneira justa, piedosa, Senhor, santa e sensata, principalmente. Tantos de nós, muitas vezes, age, pensa, Senhor, fala de maneira tão insensata, de maneira tão desequilibrada, porque não foi treinado, porque não se deixou ser instruído e treinado pelo Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra que o Senhor entregou para nós hoje, Pai, realmente produza no nosso coração muitos frutos. Que o nosso coração seja uma terra fértil para Ti nessa manhã, Deus. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui, oro, Deus, pela minha vida, me incluo nessa oração. E oro também por aqueles que estão me ouvindo, que vão me ouvir pela internet, Pai. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém.